Fala pessoal, começando mais uma notícia aqui nesse canal. Olha essa, uma declaração do Lula sobre traidores da pátria está dando o que falar. Após a carta do Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, o que aconteceu porque esse assunto virou um destaque. Vem comigo que eu vou te explicar tudo. Já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta a sua opinião aqui embaixo. Bora pro vídeo. O presidente Lula voltou a chamar a família Bolsonaro de traidores da pátria. A publicação veio depois que Flávio Bolsonaro enviou uma carta aos Estados Unidos pedindo a suspensão do tarifaço. No documento, Flávio admite que novas tarifas dariam, abre aspas, vitória política a Lula, fecha aspas. Vou conversar com a Yasmin Perna, que vai nos dar todos os detalhes. Yasmin, faz um resumo para a gente aqui dessa história toda, por favor. Vamos lá, Natuza. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O pré-candidato e senador Flávio Bolsonaro enviou uma carta, um documento extenso ao governo americano de 86 páginas, em que ele pede o adiamento dessas novas tarifas. Ele argumenta que o último tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos não trouxe um resultado positivo e também não implicou em mudanças nas autoridades brasileiras. Então, ele pede esse adiamento de 180 dias, com um prazo ainda prorrogável, mas o principal argumento utilizado por ele é justamente esse que você mencionou. No entendimento de Flávio, essas tarifas podem fortalecer o governo Lula. E aí a gente separou dois trechos desse documento, vou pedir para colocar na tela para você que está em casa acompanhar comigo. Nesse primeiro trecho, ele fala o seguinte: as pesquisas nacionais de opinião no Brasil mostram que a posição eleitoral do governo em exercício se fortaleceu precisamente nos períodos em que a pressão tarifária dos Estados Unidos ganhou maior destaque. Num segundo trecho dessa carta, ele conclui: em outras palavras, as tarifas propostas entregariam ao atual governo brasileiro exatamente a vitória política que ele vem buscando construir, ao mesmo tempo em que penalizariam a economia dos Estados Unidos e os próprios brasileiros que defendem uma relação mutuamente benéfica com os Estados Unidos. O presidente Lula veio a público, se manifestou nas redes sociais, criticou esse pedido de adiamento de Flávio Bolsonaro. Vale a gente mencionar que no último tarifaço, o governo Lula, o presidente Lula, já tem atribuído à família Bolsonaro, a aplicação dessas sanções e agora também a ameaça de novas tarifas, especialmente Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos. Então, hoje, nas redes sociais, Lula criticou mais uma vez essa intervenção da família Bolsonaro. Ele diz o seguinte, vou pedir para também colocar na tela. Em uma rede social, Lula afirmou que é inaceitável que a família Bolsonaro, com o seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos, como fica claro no documento enviado hoje por um dos seus integrantes ao governo americano. Pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da pátria. Nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois. Natuza. Yasmin, tem um outro ato sobre esse assunto, porque a carta do Flávio vai no mesmo dia em que o governo brasileiro responde às indagações da investigação americana. Tem uma coincidência entre aspas, de datas. Exatamente. No mesmo dia, final da tarde de ontem, de quarta-feira, o Ministério de Relações Exteriores também se manifestou, enviou um documento aí que contém a resposta oficial do governo brasileiro e rebate ponto a ponto do que foi levantado pelo governo americano e que embasa, de certa forma, essa tese em que os Estados Unidos afirma que o Brasil adota práticas desleais e que oneram o comércio com empresas norte-americanas. Um desses pontos é em relação a decisões do STF. O governo brasileiro rebateu essas críticas feitas em relação ao STF, que adota medidas, determinações para retirada de conteúdos da internet e também suspensão de perfis em redes sociais. O governo brasileiro afirmou que são decisões tomadas no âmbito de processos judiciais regulares, relacionados à integridade eleitoral, investigações criminais e à proteção de direitos fundamentais. O governo brasileiro, nesse documento, também fez uma defesa ao PIX. Afirmou o seguinte: rejeitou, na verdade, a acusação de que o sistema favoreça empresas nacionais em detrimento de concorrentes americanos. Esse documento, Natuza, também é longo, são 29 pontos, 29 páginas, melhor dizendo. O governo rebate ponto a ponto, então outros temas foram abordados, como, por exemplo, o desmatamento ilegal, combate à corrupção e acesso ao mercado ao etanol. E o documento conclui da seguinte forma: afirma que essa investigação, a chamada Seção 301, não pode impor medidas
comerciais. Sobre esse trecho, sobre isso, a gente também tem um trecho desse documento, vou pedir para colocar na tela, em que o governo brasileiro afirma o seguinte: a seção 301 da Lei de Comércio de 1974 não autoriza o representante de comércio dos Estados Unidos a impor medidas comerciais apenas por discordar das escolhas de política pública de um outro Estado soberano. Nos termos da própria lei, a seção 301 exige a constatação de que o ato, a política ou a prática contestados são desarrazoados ou discriminatórios e que oneram ou restringem o comércio dos Estados Unidos. Portanto, esse é o posicionamento do governo. E também hoje, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, afirmou em uma agenda no Rio de Janeiro que atropelos de terceiros também acabam prejudicando a negociação entre Brasil e Estados Unidos em torno desse tema. A gente separou esse trecho, vamos ouvir. Todas as vezes que nós caminhamos positivamente, parece que surge algum empecilho, um atropelo e nós precisamos superar, não cabe na mesa de negociação da economia, do comércio bilateral, questões ideológicas, eleitoreiras, pessoalmente oportunistas, isso não tem cabimento. Então, a gente também tem que enfrentar essa questão. Estamos enfrentando com a serenidade que o tema exige. Em cada uma dessas reuniões temos avançado um pouco, mas volto a dizer, o tempo conspira contra, porque nós temos que chegar até 15 de julho com um acordo. Bom, vamos começar a embalar a análise dessa história toda. Vou retomar aqui o post feito por Lula para poder conversar com os meus colegas que vão entrar aqui logo mais. Ele diz assim: é inaceitável que a família Bolsonaro, com seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos. Tem um ponto central aqui, esse é o discurso do Lula desde o começo, desde o primeiro tarifaço. E aí ele segue: nós sempre vamos dialogar de igual para igual com qualquer nação do mundo. Aqui ele está dizendo o seguinte: é preciso ser altivo até mesmo na hora de negociar. Então, em outras palavras, ele está dizendo que o Flávio Bolsonaro é submisso aos interesses dos Estados Unidos. E aí chega um ponto que, para mim, é central. Pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da pátria. Nunca houve e não há qualquer justificativa para o tarifaço agora ou depois. E aí, nesse ponto, Lula tenta se diferenciar de Flávio Bolsonaro, porque para Lula não há argumento, e para todos os especialistas do Brasil, não há argumento algum para esse tarifaço. E quando o Flávio faz o pedido para adiar para depois da eleição, ele quase que legitima o tarifaço, né? Porque está dizendo o seguinte: olha, vocês podem até ter razão, vamos deixar para discutir isso depois. E aí vem defender. Ele falou que o mais absurdo é saber que a origem de tudo isso foi motivada pela própria família Bolsonaro. Defender o fim do Mercosul é um outro ataque ao interesse do povo brasileiro. O acordo União Europeia-Mercosul recentemente foi super celebrado por especialistas e economistas, então Lula também está batendo nessa tecla. E aí ele segue: como se não bastasse, querem entregar o PIX a interesses estrangeiros, não vão conseguir. O PIX é uma conquista do Brasil e não vamos abrir mão dele. Nossa pátria não está à venda. Então, para fazer aqui um recap do que disse Lula agora há pouco. Quero, então, agora chamar os meus amigos Gerson Camarote, Fernando Gabeira, Oliver Stunken, para a gente começar a discutir tudo isso. Gabeira, quero te ouvir. Em linhas gerais, quando a gente analisa a carta de Flávio Bolsonaro, o que você conclui a partir dela? Olha, boa noite, Natuza, boa noite, Oliver, boa noite, Camarote, boa noite a todos. Olha, a primeira coisa que eu constato é que o Brasil, apesar da divergência entre os Bolsonaros e o Lula, o ideal para o Brasil era um trabalho concertado, um trabalho unificado em relação aos Estados Unidos. Quer dizer, uma posição nacional é fundamental para fortalecer o país. E, na verdade, o Flávio Bolsonaro se destaca e se dissocia de uma posição nacional para apresentar uma posição dele, uma posição segundo a qual
as tarifas devem ser deixadas para depois das eleições, porque nesse momento elas fortalecem o Lula. Você vê que a lógica, no meu entender, foi um pouco invertida. Ao invés de lutar contra as tarifas, porque é algo de interesse nacional, o Flávio Bolsonaro aparentemente luta contra as tarifas porque elas fortalecem o Lula. Então, mostra como nós perdemos completamente o sentido de uma luta nacional, né? O sentido de um tema nacional. Não há a possibilidade de um trabalho comum, mas sempre buscar aquilo que fortalece a si próprio e enfraquece o adversário. Dentro dessa versão, as tarifas adiadas enfraqueceriam o Lula e fortaleceriam o Flávio Bolsonaro. Então, a minha posição é de que realmente é um caminho que enfraquece o Brasil. O próprio ministro menciona, olha, toda vez que nós estamos discutindo a interferência de terceiros sem estar sintonizados com a posição nacional, prejudica, não é? Atrapalha. E eu acho que é isso que acontece. Eu, na minha opinião, modesta opinião, independente de campanhas eleitorais, deveria haver no Brasil um entendimento entre governo e oposição para tratar desse tema de uma forma unificada e sempre com a perspectiva de defender os interesses do Brasil. Infelizmente, isso não está acontecendo, e não está acontecendo porque há essa cisão, já não se pensa mais em temas nacionais, mas pensa-se apenas o que vai me fortalecer, o que vai enfraquecer o outro, que é uma forma de pensar, no meu entender, alienada, fora da realidade. E, infelizmente, nós teremos dificuldades, né? Porque uma carta desse tipo dá a impressão de que o tarifaço é legítimo, mas é inadequado no momento. Natuza. Exato, acho que esse é um dos pontos centrais, porque, em outras palavras, na minha interpretação, o que Flávio está dizendo, além dessa explicação que o Gabeira deu, né, não é porque o tarifaço é ruim e é injusto, é porque ele está me prejudicando, ele está prejudicando a minha candidatura. Mas tem um outro ponto, fica implícita ali a ideia de, depois da eleição, a depender do resultado, senta pau no Brasil. Pode tarifar o Brasil, não tem problema. Não tem problema. Então, eu fico imaginando aqui quem foi que auxiliou o Flávio Bolsonaro a escrever essa carta, porque às vezes eu fico lendo, em alguns momentos eu li o trecho da carta e me perguntei, é fã ou é hater de Flávio Bolsonaro? E aí eu queria, antes de passar a palavra para o Camarote, dividir com vocês uma avaliação feita por um diplomata super respeitado que não tem vínculo ideológico com o governo Lula, ou seja, pensa diferente do governo Lula. Ele diz assim, o lado político, para além da traição dos interesses nacionais, parece que ele está negociando com parceiros externos antes de ser eleito. E ele está oferecendo coisas, ele está oferecendo vantagens comerciais aos Estados Unidos, sendo que o processo eleitoral sequer aconteceu, ele está entregando coisas adiantado. Como se você fosse sentar para negociar com alguém e dissesse, olha, antes de mais nada, está aqui, ó, isso aqui é seu. Não, você vai segurando um monte de trunfo na manga. À medida que a negociação vai avançando, aí você vai dizendo, não, eu troco isso aqui por isso aqui, eu troco isso aqui por isso aqui, ele já está se antecipando. Mas aí esse diplomata segue. Do ponto de vista diplomático, o assassinato de uma das nossas principais iniciativas históricas, que é o Mercosul, torna os nossos interesses vulneráveis, inclusive na região, e debilita a nossa liderança silenciosa. E aí ele diz o seguinte, e ainda tem do ponto de vista eleitoral. Ele, de fato, parece estar fortalecendo o Lula. Camarote, queria te ouvir, tenho certeza que você conversou com diplomatas diplomatas aposentados, diplomatas dentro do governo. O que você ouviu e qual é a avaliação que você faz? Boa noite a você, Natuza, ao Gabeira, ao Oliver, a você, assinante. Hoje eu tentei conversar com todos os lados, a diplomacia era
pessoal do Planalto, desenvolvimento, para entender a oposição, para entender essa situação. A primeira questão que fica é o seguinte, o governo, de fato, faz uma avaliação realista de que está difícil essa negociação. Está difícil essa negociação, por quê? Por uma questão política. Essa questão política não foi colocada hoje, ela já foi colocada há um ano. É importante a gente lembrar a origem dessa investigação. A origem dessa investigação foi uma sanção política do Trump ao Brasil. Não só eleva o tarifário. E você, o que se acha dessa situação? Comenta aqui abaixo. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sino. Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo.